Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Pai, Filho do e do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento de estarmos juntos, em comunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua presença para nós é tudo em nossa vida. E como a oração do Padre Vasconcelos, Senhor, queremos que tu sejas tudo em nossa vida, Senhor. Porque se tu não tiveres, em vão vivemos, em vão estudamos, em vão fazemos qualquer coisa. Assim. Queremos entregar todo o nosso ser, todas as nossas preocupações, queremos entregar as nossas alegrias, as nossas tristezas, entregar aquilo que, Senhor, que tu mesmo nos deste, porque tudo que há de bom em nós vem da vossa graça em nossa vida, Senhor. A começar do nosso encontro contigo, do nosso conhecimento de ti, Senhor, que abristes para nós uma vida nova e um caminho, Senhor, para trilharmos com alegria, sem facilidades, mas com alegria, confiança e esperança, Senhor. Por isso nós queremos entregar nesse momento tudo o que há em nós, para que estejamos plenamente sintonizados, conectados em ti, Senhor. Pedimos a graça, o vosso perdão sobre todas as nossas faltas, os nossos pecados, mas a perfeição que está em ti, Senhor, há de realizar em nós tudo que for necessário, para que um dia possamos estar diante de vós, com a coroa incorruptível, Senhor, prêmio da nossa perseverança no caminho rumo a ti, contigo, Senhor. Envia o teu Espírito Santo sobre nós e enche-nos com a vossa graça, nossa mente, para que o entendimento não seja nosso, mas seja teu, Senhor. Para que as nossas partilhas sejam todas elas agraciadas com o vosso Espírito, com a vossa sabedoria, Senhor. Envie o vosso Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os Santo, os corações dos corações dos vossos nossos fiéis fiéis e acendei e neles acendei o neles o fogo do fogo, vosso nosso amor. amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será Será criado criado e e renovareis a renovareis a face da terra. face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos temos sempre da sempre sua tua consolação. consolação. Por Cristo, Senhor O Senhor nosso. nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre Sois as vós entre as mulheres, mulheres. bendito é o Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de rogai Deus, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no como era no princípio, princípio, agora e sempre. sempre. Amém. Inspirai no Senhor e ajudai-nos a realizar todas as meditações, a fim de que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Isso nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos voltar hoje. Tá, já iniciou a gravação, Martin, maravilha. Hoje nós vamos retomar o parágrafo 39. Começamos o 39, como falar de Deus. Sim. Nós já vimos o desejo de Deus, as vias de acesso ao conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus segundo a igreja. E agora nós vamos ver como falar com Deus. Ai, que maravilha, não? Vamos aprender a conversar melhor com Deus. Vamos lá. Quem gostaria de ler? Martin, você podia ler para nós hoje, Martin? Vamos lá? Bem lentamente, bem pausadamente. Como falar de Deus?
Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Deus transcende a toda criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível e inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do ministério de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-la em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que, entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos aprender de Deus o que ele é, mas apenas o que ele não é e que, de maneira, os outros seres situam-se em relação a ele. Até que, que maravilha. Ó, nós lemos tudo. Hoje eu imaginei uma dinâmica um pouco diferente. Nós lemos essa parte toda. Agora, a gente vai fazer alguns comentários, aquele que quiser, a respeito dos tópicos que achou mais interessantes. Ok, gente? Bom? Então, ó, nós estamos falando sobre como falar de Deus, ou seja, como eu vejo Deus, né? Como eu vejo Deus. E ficou muito claro aqui que isso para nós é limitadíssimo, né, gente? Né? O nosso entendimento de Deus é ilimitado. A Marisa está aí, olha, que bom que você veio, Marisa, que saudade de você. Então, o nosso entendimento de Deus, ele é extremamente limitado, né? E há uns pontos aqui que isso que eu estou falando está no 40, né? Como nós somos limitados, o conhecimento de Deus em nós também é limitado, né? E tudo aquilo que nós conseguimos perceber de Deus, nós percebemos por aquilo que nós somos, pelas nossas próprias experiências com Ele, né? Alguém gostaria de fazer alguma partilha de algum trecho? Jair, Vânia, por favor. Depois a gente vai continuar falando. Eu acho interessante aqui quando fala no finalzinho, e que não podemos aprender de Deus o que ele é, mas apenas o que ele não é,
e de que maneira os outros seres situam-se em relação a ele. É interessante de imaginar que a gente não consegue imaginar com perfeição o que é Deus, mas a gente pode imaginar o que ele não é. É mais fácil para nós. Na nossa imperfeição é mais Sim, fácil. Tá? sim, 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 sim. E que está muito relacionado ao que diz um pouquinho acima, né? Que nós temos alguma semelhança com ele, né? Mas o que nos assemelha, não nos assemelha, é infinitamente maior, porque Deus é infinito, né? As semelhanças que ele nos deu, e ele nos criou a sua imagem e semelhança, são nuances da sua própria. Não é nem correto usar o termo existência de Deus, porque Deus ele não existe da forma que nós conceitualmente entendemos como existência, né? A existência para nós está relacionado ao tempo, está relacionado ao espaço. A gente nem pode falar, né, na existência de Deus, mas nós sabemos que Deus ele existe em nossa vida, né? É sempre em relação a nós mesmos, né? Deus existe em relação ao universo. Então, o que ele criou todas essas coisas, né? Esses dias está tendo uma novena com o Frei Gilson. Eu não sei se algum de vocês acompanha ou conseguiu acompanhar. Jair conseguiu acompanhar. E ele está falando cada dia sobre um tema, né? E um dos temas que foi colocado esses dias é de Moisés, né? E dizia assim, né? Moisés, ele falava com Deus como um amigo fala com outro, né? Isso está em Êxodo. Então ele conversava com Deus. Ele tinha uma grande intimidade com Deus. Deus gostava de conversar com Moisés. Moisés se colocava em conversa, em diálogo. Mas quando Moisés quis ver a glória de Deus de uma maneira plena, porque ele estava no Monte Sinai, né? Mas ele estava diante de coisas que representavam a presença de Deus, né? A luz, o fogo, né? Ele quando descia do monte, o seu rosto estava iluminado pela glória de Deus, né? Pela presença da glória de Deus. Mas a palavra diz assim que um dia Deus falou: eu vou me apresentar diante de você como eu sou, Moisés. Não sei se você se lembra dessa passagem. E daí, quando Moisés ele recebe as instruções de Deus para ver Deus, Deus disse assim a ele: Moisés, só que você não me verá face a face, porque quem me vê face a face morre. Não tem condições, ninguém tem condições de me ver face a face. Então, quando eu passar, quando eu passar, e você perceber que eu estou passando, você entre na fenda de uma rocha, né? Espere eu passar, assim que eu passar, você sairá e verá as minhas costas. Olha que interessante, né? Verá as minhas costas. E aí o Frei ele explicava: pô, Deus tem costa, Deus tem frente, Deus tem face, Deus fica chateado, Deus fica triste, né? Jesus Cristo, feito homem, sim, mas como Deus, ele é ele é imutável, né? Ele não muda. Então, ele explicava, todas essas figuras, elas querem representar algo para nós. E uma das coisas mais importantes é que nós não somos feitos para estar face a face com Deus. Nós estamos nós somos feitos para
caminharmos atrás de Deus. Nós somos chamados a estar caminhando atrás de Deus, porque o dia que estivermos face a face, ou nós estaremos à frente dele, e aí nós não teremos caminho a seguir e vamos morrer, né? Porque nos colocamos de alguma forma adiante dele, né? Mas assim, no sentido de que só ele é tudo, né? E só ele tem todo o conhecimento, né? Deus é incomensurável, né? Não dá para mensurar Deus, né? E uma frase que ele disse que eu achei que cabe muito bem nisso aqui, ele dizia assim: o dia que eu tiver o entendimento de Deus, né, eu deixo de ter o verdadeiro Deus na minha vida. Por quê? Porque o conhecimento uma coisa é eu conhecer a Deus, eu conheço a Deus, o homem é capaz de Deus, nós vimos aqui. Eu posso conhecer a Deus, mas o entendimento de Deus, ele é impossível a nós homens, porque ele não tem limites. Se eu estiver colocando Deus em algum nível de definição, eu já estou deixando um infinito que é ele sem explicação, porque não há limites em Deus. E na nossa capacidade, toda vez que nós dizemos, Deus é assim, nós estamos falando bobagem. Nós estamos falando bobagem, porque Deus ele é incomensurável. O que ele nos dá é a graça de podermos senti-lo, de podermos escutá-lo e de podermos conversar com ele, né? Ele se humilha como se humilhou na hóstia consagrada, né? Para vir e conversar conosco. Mas assim, a semelhança nossa com Deus, ela é muito limitada, né, gente? A graça que nos foi chamado, ela é infinitamente grandiosa, né? Nós, como vermezinhos que somos, né, nós somos chamados a partilhar da mesa, né, do reino daquele que é tudo e que, para a nossa consciência hoje humana, nesse corpo corruptível nosso, é inconcebível que nós possamos entender algo, né? Então essa é uma partilha que vem bem a cabo em cima desta colocação, né? Porque as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de Deus. Nós percebemos, né? Os cientistas verdadeiramente honestos consigo mesmo, eles acabam crendo em Deus pela ciência, né? Porque pelo estudo da própria existência, né? Dos fatores universais que eles são observados no universo, né? Que somente algo que propositalmente poderia criar aquilo da forma que existe hoje. Jair, Martin, Vânia, por favor. Pode falar. Pode falar, Jair. Eu gostaria de partilhar com vocês o 42, acho assim, nos ajuda bem. Deus transcende a toda criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus.
Agora, aí eu citaria, Oswaldo, meus irmãos aí de Michigan, existe, no meu ver, resultado aí da minha trajetória, etc., tal, um universo muito grande. Essa faixa, ela é muito grande. Nós aqui, vamos por esse grupo pode não ter chegado até o ponto, mas existem pessoas que chegou mais longe, né? Os santos, São Francisco de Assis, a própria Nossa Senhora, nossa querida Mãe Santíssima, e outros santos, né? Muitos santos, gente muito boa, muito, e a gente é devoto. E esse pessoal teve uma trajetória diferente. Então, eles conseguiram mais perto, porque é um universo humano. Nós estamos dentro do universo humano. E as pessoas, aquilo que a Vânia leu agora há pouco, doar todos os momentos. Então, existiu pessoas que doou todos os momentos da vida dela. Né? Madre Teresa de Calcutá. Então, uma das situações mais favoráveis para que a gente possa entender melhor é ser um bom ouvinte de Deus. Que Deus quer comunicar. Nós estamos lendo aqui toda hora. Deus quer comunicar. O homem é capaz. Então, a definição já está feita. E nós vamos ver mais para frente que Deus vai revelar. Tem a revelação. Tá? Mas nós estamos limitados dentro desse nosso universo humano. A gente é humano, não somos anjos. Mas é um caminho a seguir, é uma coisa a experimentar, a prescrutar, e vamos catalogando, caminhando, juntando essas bênçãos de Deus, e vai nos dar essa talvez não da quantidade, talvez não da forma que os santos conseguiram, mas ainda tem muito para caminhar e ganhar espaço aí. Né? O convite que nós recebemos aí de Michigan para parar o sábado sim, não é para isso, né? Para a gente dar esse passo para frente. Né? A beleza está aí. Né? Então, o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que, assim, Deus sempre vai ser um mistério, né? Como, assim, o que você falou eu grifei, viu, Jair? Então, mas, ao mesmo tempo, Jesus veio e ele fala que ele revelou tudo do Pai. Hã? Então, o que eu sinto assim, às vezes a gente complica o que é simples, né? Eu acho que o que Deus mais quer da gente é a fé nele, é a fé nessa confiança de entregar tudo para ele. Então, assim, sabe o Salmo 50? Nossa, por que que eu estou gritando? O Salmo 50 teve um entendimento meu que eu acho assim, depois eu vou postar isso para vocês, mas eu li como eu falo, uma reflexão sobre o Salmo 50, né? E no Salmo 50 é aquele do miserere, Sim. miserere. E na minha interpretação de Deus, principalmente Deus Pai, apesar de em tudo falar da misericórdia de Deus, eu achava assim, eu não acreditava nessa misericórdia como eu tenho que acreditar, entendeu? Assim, e essa, como fala, essa explicação do Inácio Larranaga me fez ver Deus totalmente diferente, ver Deus como... Porque ele, no Salmo, ele fala que dos salmos todos, este é o salmo mais evangelizador. E se você possa ter um pecado do tamanho de uma montanha, a misericórdia de Deus é maior que uma... O que que ele usa? Sabe quando tem caída de água, como chama? Cachoeira? Não, não é cachoeira. Imagina a Foz do Iguaçu lá. Que é uma catarata lá. Cascata, E catarata. aí ele cita assim que quem revelou Deus assim de todo mundo foi Jesus.
sabe? Sim, Então, assim, eu estou contando de mim, né? Eu fui me confessar, porque eu não sei nem se eu tenho, mas mudou dentro de mim enxergar um Deus muito mais misericordioso do que aquele que vai me julgar e me condenar, tá? Então, eu acho que também o nosso conhecimento de Deus vai também da nossa vivência, daquilo que a gente experimentou na vida, daquilo, entendeu? Mas no mesmo, no mesmo sentido que fala que Deus, né, é incompreensível, é invisível, é inatingível, eu acho que ele também é simples e ele quer a nossa confiança, assim. O mais que ele quer é isso, né? Então, sei lá. Eu só queria falar isso, porque quando vem essas palavras, parece que Deus está lá muito longe de mim, entendeu? E aí eu acho que é o contrário. Eu acho que nós não temos dimensão como defini-lo, porque ele é muito perto daquilo que nós somos, mas ao mesmo tempo, o amor que ele tem, a vontade que ele tem de estar em nós e nós nele, é a simplicidade daquilo que necessita. É mais ou menos isso. Uhum. Deixa eu só dar uma contribuição aí. É claro, o que você falou, né, é notório, mas quando a gente para somar fé, humildade, caridade, amor, doação, fazer essa somatória, vai depender daquilo que a gente já entendeu do que você falou. Certo? Se a pessoa entendeu tudo, ela é mais bondosa, ela é mais compreensível, ela é mais humilde. Mas havemos de concordar que existe uma caminhada aí, certo? Existe uma caminhada. Tem que fazer essa caminhada para chegar nesse nível que você falou. Agora, trazendo para o texto, que é o objetivo nosso de falar de Deus, então tem que somar essa somatória, que ela seja realmente uma melhora daquilo que está no 42, uma purificação da nossa linguagem. sim, Tirar um sim. pouco daquilo que é opinião particular, daquilo que é uma conclusão nossa particular, que não está baseada em ou e tal, para poder expressar para o irmão sobre aquele necessitado, aquele que ainda não tem essa comunhão com Deus e precisa, né? E a gente sabe que precisa. Todo esse trabalho de evangelização, da missa, da igreja, dos bispos, do Papa, todos estão envolvidos no trabalho de evangelização. E aí tem um universo muito grande. Né? Então, eu ficaria assim, somando tudo para a gente purificar a nossa linguagem. Mas a Vânia falou isso. Ela falou: a minha visão de Deus é uma visão mais simples, né? Que na realidade esse é o objetivo mesmo, né? É a gente não ficar querendo complicar e complexar muito as coisas, né? Por quê? Porque Deus é inatingível na inteligência. Na aula, no encontro passado, nós vimos sobre a razão e a inteligência, né? E nós vimos que a luz da razão, né, é que a graça vem e sem a graça Deus não se revela, sem a graça ele não se mostra em nada, porque a própria revelação dele é pela graça. Nós vimos que pela inteligência e pela razão nós conseguimos chegar no conhecimento de Deus. Lembram disso, né? Nós conseguiríamos chegar ao conhecimento de Deus somente pela razão, porém, pela razão purificada, né? Por uma razão pura, por uma razão verdadeira. Né? Por quê? E na hora que aqui diz, né? Por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem,
naquilo que possui delimitado, né? Isso me remete a um ensinamento que diz assim, né? Nós pensamos porque falamos ou falamos porque pensamos? Acho que nós já conversamos sobre isso, né? É, intuitivamente nós dizemos, não, eu tenho uma linguagem porque eu sou inteligente. Mas, na realidade, a inteligência ela exige uma linguagem para o processamento de um pensamento, né? Os computadores exigem uma linguagem para o processamento das suas informações. E o nosso cérebro não é diferente. Nós pensamos porque temos uma linguagem, temos um pensamento. Remetendo a isto, quando eu purifico a minha linguagem, eu estou purificando os meus pensamentos, eu estou purificando a minha razão, o meu modo de ser, da maneira simples, sem complicar, sem firula, né? Sem pôr exagero nas coisas, mas é como as coisas são mesmo, né? Extirpando um pouco, tirando um pouco das minhas emoções pessoais, mas colocando aquilo que é verdadeiro. E como Deus é verdade, né? E ele tem o seu germe já dentro de nós, né? Ele colocou esse germe que busca ele dentro de nós. Pelo raciocínio e no caminho da verdade, nós chegamos a Deus, se não complicarmos. E a complicação é ir para outros caminhos, né? Se eu for para a esquerda, se eu for para a direita. Na realidade, seguir a Deus, mesmo que eu não entenda, é o melhor caminho sempre, né? Eu posso não entender, eu não compreendo, mas o seguir a Deus é sempre o melhor caminho, né? Fazer a sua vontade. Isso, graças a Deus, nós já percebemos, né? Pela vida que nos ensinou, né? Que seguir é o melhor caminho. E nesse caminho eu vou purificando o meu conhecimento, a minha linguagem. E aquilo que eu já disse, eu concordo plenamente. Depende do grau nosso, né? Os santos mais próximos de Deus, das sétimas moradas, eles com certeza são muito mais simples que o Oswaldo, que a Camille, que o Martin, né? Eles são muito mais simples, porque eles já estão purificados e tiraram tudo aquilo que não importa, que nos atrapalha, na realidade, verdadeiramente, para o conhecimento de Deus, né? Para a experiência com Deus. Oswaldo, me permita mais uma pequena parte. E nós vivemos aí no ano 2024 com mais um item que também chama a atenção nossa atenção. Por quê? Você pode encontrar na sua trajetória um pregador que está embutindo mais coisas. Como você tem aquele um simples, que traduz Deus numa simplicidade tão envolvente, né? Envolvente. Pô, ele traduziu Deus de uma forma tão bonita, tão assim, que a gente entende sem pensar, sem raciocinar, a gente já entende o que ele falou. Do outro lado da balança, tem alguns pregadores complicados, ele puxa termos e tal. Então, o que eu rezo todo dia, toda hora que eu em oração, é que a gente consiga essa simplicidade que a Vânia falou, e ficar com ela. Entendeu? Ficar com ela. E ali no Frei Gilson, apareceu uma senhora lá, uns dias atrás, que ela também teve algum problema. Ela não citou problema, mas... Então, o que ela fez? Qual foi o propósito que ela fez? Quando ela disse assim, com outras palavras, eu estou interpretando com as minhas palavras. Quando eu descubro um valor, uma definição que ela seja simples, entendível,
eu não negocio mais, eu fecho com ela. Então, vem o tentador me convencer de outra coisa, eu não negocio. Se eu tenho que confessar um pecado, eu não negocio, eu vou lá e vou confessar. Então, você vê que tem pessoas de todo tipo que a gente imaginar. Essa moça foi muito agradável, a fala dela, e eu até diria que dá para usar como exemplo, né? Não abrir mão, vamos defender, vamos fazer, e quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais simples. Ó, ele fala aqui, viu, Oswaldo? Aqui no texto que nós lemos, ele fala dessa simplicidade de Deus. Sim, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Simplicidade, exatamente. Exatamente. Aqui Né? no que está, Oswaldo? É no 43, é no meio do 43. Isso, ó. Na sua infinita simplicidade. É maravilhoso, né? Esse é o ganho, né? Esse é o ganho. Sobre o texto, Camille, faz alguma observação? O que chamou a atenção nesse texto que nós lemos? Eu concordo com o que vocês falaram, e principalmente sobre a simplicidade, que eu até comento muito com meu marido, assim, que eu falo que quando a gente fica muito. Quando você está começando na fé, né? Que não é todo mundo que vem desde pequenininho. Se você fica muito assim, mas eu não entendo o que falou, nossa, mas eu não entendo essa palavra, mas eu não entendo. A pessoa às vezes acaba parando, de vez de continuar, né? Então eu falo assim, vai na simplicidade, vai pelo simples, vai, é o que o texto fala. A gente já sabe tudo que Deus não é. Então, Sim. ele é bom, ele é bom. Se a gente sabe tudo que não é, então vai por esse caminho que você não desiste, né? Porque eu vejo muita gente que fala, mas eu acho a missa muito complicada, mas eu acho muito complicado entender a Bíblia, mas eu acho. Eu falo, gente, mas não fiquem procurando tanto os detalhinhos. Eu falo, vai com o mais simples, que depois, quando você vai ver, você já está entendendo melhor, você já está. E é inegociável o que você falou. Depois que a gente entende, a gente não volta atrás, a gente não abre mão, a gente não tem medo de confessar, não tem vergonha de confessar, não tem. É o que eu acho, é o que eu acredito. Lembrando que nem sempre o entendimento é o principal, né? Mas Sim, crer, a fé, a fé. crer e seguir, mesmo sem... É isso mesmo que você diz. Não fica preocupado em entender os sofrimentos que a gente passa na vida, né? Os Exato. sofrimentos os tombos que a gente leva, cada baque que acontece na nossa vida. A gente entra em crise quando quer entender o que está acontecendo. Sim. Sempre assim. O E sempre que eu acaba sobrando fiz? para Deus, né? Eu falo, mas gente, tudo sobra para Deus. Mas por que eu fiz para Deus? Deus, por que eu não mereço isso? Eu falo, gente, calma. Exatamente. E a culpa vai para ele, às vezes. A gente tem nós somos filhos de Adão, né? E Adão, o que fala? O Senhor que me deu essa mulher, né? Foi por causa do Senhor que eu pequei, né? O Senhor que me deu essa mulher que fez eu comer a maçã, né? A gente sempre vai dar uma desculpa e no final vai sempre acabar colocando as coisas de uma maneira bagunçada. Então a fé é aquela que, mesmo que eu não entenda, né? Eu estou seguindo, buscando o conhecimento, estou atrás, né? Sim, Estou nas costas de Deus, né? Jesus também, ó. Moisés falou: segue-me, mesmo que você não veja a minha face. Você não tem que ver nada. Vem e me segue. Um dia você vai estar na mesa comigo. Jesus diz o quê? Quem quiser me seguir, toma a sua cruz. Mas o que está acontecendo? Eu preciso resolver primeiro a minha cruz. Não tem que resolver nada. Toma a tua cruz, vem e segue-me. Segue-me aonde? Atrás de mim. Atrás, né? Não é o servo maior que o Senhor, né? Só quem veio do Pai é que conhece o Pai, né? Sou eu, né?
Então, segue eu. Então, o segmento, mesmo que não entenda, Senhor, não estamos entendendo a tua palavra, João 6, no pão da vida, né? Quando começaram a abandonar Jesus, porque comer a tua carne é muito forte. Senhor, não estamos entendendo, não estamos entendendo. E começaram a abandonar Jesus. E aí, Jesus chega e fala: não, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Não. Jesus falou: vocês querem ir me abandonar também? Mas Pedro vem e fala: não, Senhor, a gente não está entendendo nada. Não sabemos o que está querendo dizer, mas só tu tens palavra de vida eterna. Vamos continuar seguindo o Senhor. Então, as luzes de Deus são para serem seguidas, né? Não para serem explicadas. E aí, a partir daí, nós poderemos ajudar outros a seguir Jesus. Seguir Jesus. É só isso que nós podemos fazer, né? Ajudar os outros a terem essa experiência. Exatamente isso que você disse, Camila. A dificuldade das pessoas em confiar, que eu acho que causa isso, né? Confia É e segue, e não questiona tanto, né? caminhar pela fé. É o que a Vânia disse no início. É simplicidade, é fé, pela fé. Né? Eu creio em Deus. Deus, não quero ficar explicando isso aqui. Não é. É ser simples, né? Pronto. Né? Esse é o caminho. Aliás, o Salmo 50, Miserê, ele diz no versículo 12, ele diz: ó meu Deus, criai em mim um coração puro, né? Um coração puro, e dai-me e renovai-me o espírito de firmeza. Versículo 12 do Miserê, Salmo 50. Ou seja, é purificar os nossos pensamentos, a nossa linguagem, nosso modo de falar, para que seja mudado o nosso modo de pensar também, né? Eu começo a mudar o meu modo de pensar à medida que eu mudo a minha linguagem, o meu modo de falar e de entender e de comunicar as coisas. Ana, alguma coisa te chamou a atenção? Isso que nós lemos? Marisa. Marisa, Maria da Conceição, Roseli. Me, cha- me Rogério. chamou, me chamou a atenção na frase que você falou: somos feitos a caminhar atrás de Deus. Só Ele tem tudo. A gente sabe disso, mas a gente às vezes esquece, se faz de surdo, de tonto. Se E é coloca bom. na frente, abre o caminho próprio. Né? Exatamente, exatamente. Se desespera na hora como a Karime falou, se desespera na hora do que você está no problema, mas é sempre bom relembrar, e eu fui relembrada hoje. Que bom. Maria, Maria da Conceição. Eu acho que ninguém explica Deus, né? Nós não precisamos explicar Deus. Nós somos muito limitados, né? Pela nossa vivência, pelos nossos pecados. E para nós, o que a gente tem que fazer é simplesmente acreditar pela fé, aceitar Deus, acreditar firmemente e seguir os mandamentos. Mas, como nós somos limitados, a gente não tem aquela fé 100% todos os dias. A gente cai, a gente tropeça, a gente duvida às vezes, né? Porque nós somos pecadores. Os santos, como vocês falaram aí, eles se doaram completamente o ser, né? A vida santa, a castidade, enfim, a santidade em si. E eles conseguiram aquela fé inabalável através de todos os sofrimentos que eles tiveram, né? As tentações, e conseguiram vencer. E eles eram pessoas como nós. Só que tem que ser muito forte para poder enfrentar toda a diversidade desse mundo, né? Desse mundo carnal, desse mundo que oferece
tudo para a gente com maior facilidade, e você fica assim, tem que escolher, né? Entre o certo ou o errado. Mas mesmo a gente crendo e seguindo os mandamentos de Deus, eu sinto que a gente não consegue 100%. E por isso que a gente depende da misericórdia dele, que vai ser difícil, a gente, né? Vai ser dificílimo a gente ir para o céu. Na verdade, nós não vamos para o céu direto. Nós vamos para o purgatório, porque lá é o último, é a misericórdia de Deus. Lá ele abre a mão e fala: você vai ficar aqui até que você possa subir. E graças a Deus, né? Eu estou fazendo de um tudo para eu poder melhorar enquanto pessoa, porque a gente tem a alma muito suja, né? Na mesma hora que Maria, nós temos. temos. E a gente não consegue se livrar disso. Pelo pecado original, a gente não consegue. Esses dias um colega perguntou: por que será que a gente peca tanto, né? Eu falei: é tão simples, a gente nasceu do pecado. Mesmo batizado, a gente tem essa mancha, né? Sim. E que tende a gente nesse mundo perverso, pervertido aí, né? Então, pecamos olhando, pecamos ouvindo, pecamos pensando, falando, enfim, através de todos os sentidos. Mas, graças a Deus, na infinita misericórdia, a gente pode confiar e procurar melhorar cada dia. E É assim que buscar eu esse penso. caminho, né, Maria? Buscar esse caminho da purificação, né? Sim, Nossa, dos nós. À medida que eu mudo o meu modo de enxergar, de pensar, eu mudo o meu modo de enxergar também, né? Eu sim, vou olhar, mas eu vou olhar com aquele pensamento misericordioso. Então, tudo é um processo de crescimento, né? É uma transformação. Como você disse perfeitamente, 100% é só Deus, né? Mas, assim, é importante que a gente mire o céu para pegar pelo menos o purgatório. Que eu tinha uma professora que falava: se você precisa de 5, estuda para 10, né? Porque você vai tirar 5. Se você estudar para 5, você vai tirar 2, né? Nossa Senhora. Então vamos mirar o céu, né? Vamos mirar o céu. Pois é. Eu estou lendo um livro aqui, me preparando para a consagração à Nossa Senhora, e eu li um pedacinho ontem que diz: às vezes a gente fica chocado com o que as pessoas fazem para a gente, né? A gente se magoa tanto, fica tão triste, a gente pensa: nossa, eu não merecia isso, olha como que ele falou comigo, olha o que que a minha amiga fez comigo. Só que a gente esquece que a gente também já pode ter ferido essa pessoa. A gente só lembra o que fizeram para a gente. A gente não, a gente tira, a gente se exime da culpa, né? A gente sai, só vê o erro do outro. Mas a Sim. gente não, e a gente tem que fazer justamente isso, é olhar para você. Se você olhar para você, o que que você está vendo, o que que você está pensando, como você está falando, você muda. Você muda o seu foco, então você já vai se corrigindo aos poucos. Eu achei isso muito interessante. Até então eu não tinha pensado nisso, sabe? E foi uma lição para mim. Gostei muito. Marisa, sua partilha, Marisa. Não? Roseli, então. Não, Marisa. Não, eu não ando muito boa, estou muito doente esse mês, rezem por mim, que esse mês está Ah, sendo é? muito difícil para mim. Está sendo uma Melhoras. quaresma bem difícil para mim. Mas hoje eu fiz questão de estar aqui, pelo menos para ouvir, participar ouvindo, mas mais quietinha. Tá bom? Certo. Tá bom. Deus abençoe, estimamos a melhora. Tá bom? É. Roseli, a irmã mais nova, né? É a outra doentinha hoje do grupo. Tá doentinha também, Roseli? Uma gripinha só, já tá passando. Uhum. Ai, gente, é tanta coisa, né? Mas eu não sei juntar tudo e falar. Tô muito ruim para juntar as palavrinhas. Um pouco, um pouco de cada um pouco da Vânia, um pouco da minha irmã, do Jair, de todos aí. Lembrando sempre que é aquela coisa, a gente realmente não deveria mesmo encontrar Deus face a face assim na Terra, porque a gente já se sente ruim, como a gente é cheio de pecado. Imagina só a vergonha que não seria, né? Como assim? Esse brilho todo, essa luz toda, e eu aqui nessa distância, olha, eu sou uma formiguinha ainda, eu preciso aprender muito, caminhar muito. O negócio é, caiu, levanta, não tem outro caminho. Conversa, Isso. sofre,
Pega a sua cruz e levanta e vai de novo. Essa semana eu tive muito disso, semana passada também. Então, assim, nunca penso em desistir, principalmente do meu Deus, do nosso Deus, né? Tudo que pode acontecer é sempre pela vontade dele e a gente fica machucado, né? Porque a gente pensa, no fundo, eu, por exemplo, eu não me questiono por que comigo. Não faço isso, mas eu fico só imaginando, algum motivo tem para passar, mas eu queria entender. Isso eu fico curiosa, isso eu preciso melhorar, porque eu queria É, entender. aí, Não é o porquê, assim, mas assim, onde que eu vou chegar com isso, né? Não é uma questão de mereço estar aqui nesse sentido, sabe, o que que eu estou fazendo? Aí, se a gente ficar parando para pensar também, não vai chegar a lugar nenhum. Então, mesmo que a gente não queira e não creia, assim, por não entender a escritura, para não fazer as orações perfeitas, para não conseguir ler sei lá, participar da comunidade, de uma missa, ler, né? Tem gente que fica para dentro, é intimista demais e não põe para fora. Mas os católicos, assim, só pela sua fé e crer, não precisa de mostrar, não precisa. Se alguém chegasse para mim e falasse, não, você tem que crer, porque essa é a verdade, ponto final, Deus existe, é isso, eu, na minha pessoa, Rosério, eu aceito, é isso, tá bom, é isso. Tanto é que o nosso pai, ele também não tinha muitas explicações para a gente dar, ele dava de exemplo. E a gente aprendeu, né, Sam, né, mana? E Muito exemplo. é tanto exemplo que ele deu, que dá para escrever um livro. Infelizmente, nossa família são muitos irmãos, mais de 10, não são todos que pegaram até hoje. A gente está esperando que a sementinha caia lá. Tem uma de 70, uma de 75, assim. Tempo de Deus, né? Mas machuca a gente ver essas coisas. Então a gente tem que olhar assim, não, vamos olhar para frente e crer que tudo vai acontecer no melhor sentido. E cair e levantar, cair e levantar. E eu acho que é isso. Misturei um pouco as e coisas. é isso mesmo. É cair e levantar. Martin, Eu sempre penso, sempre me vem na cabeça uma coisa. O ser humano, ele gasta muito do seu tempo tentando entender Deus. O ser humano, muitas vezes, ele gasta muito do seu tempo tentando fazer os trabalhos que ele acha que Deus gostaria que ele fizesse. Mas dentro de mim eu penso que a gente aprende de Deus o que Deus quer nos revelar. Lógico, a gente precisa aprender o que é a sua vontade, mas não especificamente sobre ele. Ele se revela a nós conforme a vontade dele. E a obra que a gente fala, assim, muitas pessoas eu vejo, para ir, por exemplo, para o céu, eu preciso fazer essa lista de benfeitorias, né? Deus quer, na verdade, Deus quer da gente a nossa salvação. E isso é tentar aprender a amar como Ele consegue nos amar, quer dizer, como Ele nos amou, né? Não como Ele consegue, como Ele nos amou. Realmente fé, mas fé sem a necessidade de ter uma base para colocar a fé em cima. Acho que na hora em que você consegue passar um passo além de São Tomé, pode ser até que não seja bem o ponto, mas não ter a necessidade de comprovar a sua fé, não preciso tocar na mão, na ferida, e simplesmente eu creio porque eu creio, eu creio, é fé pura, né? É isso que eu enxergo, é por aí, não é? A gente estuda porque a gente quer fazer melhor, a gente quer se salvar. Aliás, não é a gente que quer se salvar, é Deus que quer que a gente se salve. Por isso que o Espírito Santo deu para nós, por exemplo, um catecismo, um grupo para poder fazer o estudo, tá? Mas o nosso objetivo não é aprender Deus, é aprender o que Deus quer que a gente faça. exatamente, exatamente, exatamente. Glória a Deus. Essa acho que é a conclusão que Deus quer que a gente chegue. Né? Amém.
Ele só quer que nós façamos o melhor, que é a vontade dele sempre, né? Rogério, sua partilha, só falta você para a gente estar fechando o ciclo. Então, como eu falei da aula anterior, que esses capítulos seriam bastante complexos dentro do nosso entendimento, um ponto que eu marquei bastante aqui do que nós colocamos foi no finalzinho do capítulo 41, aonde nós colocamos: partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Eu acho que a partir daí, se eu tenho uma visão simples daquilo que está à minha volta, sem o filtro do meu estado atual, do meu entendimento atual, criando um desapego daquilo que eu sou, do desapego daquilo que eu tenho, eu começo a ter um maior entendimento de Deus. Se você pegar todos os santos, os que se santificaram, vamos dizer assim, o pulo do gato deles foram o desapego. Sim. E se você vê hoje a vida que nós criamos hoje, é totalmente contrária, é tudo Contrária. tentando contribuir para que você esteja ocupado o mais possível, que você queira o mais possível, que você esteja dentro do mais possível, que você tenha o mais possível, criando medos daquilo que vai acontecer lá fora. Então você começa a tentar ter uma definição de Deus, ter um entendimento de Deus baseado naquilo que você tem. Eu até acabo confessando eu mesmo, entendeu? Isso é um erro, uma miopia muito grande, porque eu acabo criando, em vez de eu sair de mim para o entendimento de Deus, não, eu tento trazer o entendimento de Deus dentro da condição que eu estou hoje. E eu vi muito claro isso no ano passado, quando eu estava fazendo sozinho e que eu não tinha, assim, eu me desapeguei de todas as preocupações, de todos o ser, ou somente me preocupando com estar onde eu estava, alguma coisa assim, eu percebi o quanto a beleza do mundo, das criaturas, o quanto melhor eu fiquei dentro daquilo que eu entendia da minha fé, aonde que a gente não precisa ter aquilo que nós temos, estar onde nós estivemos. Nós estamos lendo uma passagem da irmã da Madre Teresa, e tudo que ela fala e tudo que ela passou é voltado a amor, doação, ver em cada um fora de si como sendo Deus. E a partir do momento que você enxerga o indivíduo que está à sua frente como sendo Deus, você enxerga o mundo de outra maneira. Seja ele como for, se ele é preto, branco, amarelo, vermelho, o seu maior inimigo, ou a sua pessoa que, como a Maria da Conceição colocou, aquela pessoa que te magoou, se você enxerga isso como sendo de Deus, você automaticamente, o seu senso de visão de Deus, ele muda. A visão, a sua interação pessoal, a sua interação entre as pessoas mudam. Onde está procurando a bondade, o amor, a caridade, você vai definindo, não é definindo, você vai tendo um entendimento e vai ser conseguindo falar muito mais claramente e objetivamente do que seja Deus, sem a gente criar adjetivos que estão fora daquilo que é. É como a Vânia falou, é uma maneira simples de ver. Nós criamos dificuldade para a gente tentar entender aquilo que a gente não quer perceber. Sim. Essa é a minha, o que eu tirei hoje. Entendeu? Aquele incompreensível, invisível, inatingível, é tudo aquilo que, para mim, é uma coisa difícil. Então, eu tenho que criar alguma coisa para justificar aquilo que não está lá.
E se eu não Eu sempre entendo, falo que eu aí falo eu demais, eu começo, paro aqui. né? E, e se eu não entendo, eu começo a criar outra forma de Eu alucino, religiosidade para que eu seja salvo, né? eu alucino dentro daquilo que esteja dentro do meu contexto de vida atual, Sim. sem que eu consiga fazer um desapego de mim mesmo, entendeu? E a Madre Teresa de Calcutá fala, Roseli, que o sofrimento é um beijo de Cristo. Beijo de Cristo. Que bom, muito obrigada. Hum. É difícil, né? A gente querer aceitar isso, mas é o que ela fala. É verdade. Um dia a gente vai entender isso, né? Nem que seja no Padre Pio, purgatório, no céu, né? Padre Pio falava isso, né? O É. sofrimento, se soubesse a... Os santos, em geral, eles buscavam, né? O sofrimento, né? Ok. Yeah. Resumindo, vamos ler o resumo de tudo isso que nós lemos hoje. Vamos lá. Resumindo, o homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso, né? Isso é ponto passivo, né? Havia um padre que eu conheci, ele dizia: olha, eu queria ter a fé dos ateus, porque para ser ateu tem que ter muita fé, tem que acreditar muito para ser ateu, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu olho, eu vejo tudo como, né? Eu não consigo. Então, a religiosidade ela é inerente ao homem, né? Porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua relação com Deus. E o mundo não deixa a gente viver livremente essa relação, né? Vai nos amarrando a tudo quanto é coisa, né, Rogério? É isso que você falou, né? Exatamente. Exatamente. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha alma será verdadeira. Eu também aqui, São né? Tomás de Aquino. Calma. São Tomás de Vida. Aquino. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Olha que legal, aqui eles mudaram um pouco a forma, né? Nós lemos que pela natureza, pelas coisas criadas, nós podemos enxergar o conhecimento de Deus, né? Aqui usa um termo que diz: quando escuta a mensagem das criaturas, né? Ou seja, cada criação de Deus é uma mensagem dada a nós. Olha que interessante, né? Cada criação, né? Os pássaros cantando, o cheiro das flores, a beleza do sol, a força do vento, tudo isso, né? É uma mensagem da criação de Deus para nós. E a voz de sua consciência é aquela que deixa eu escutar a verdade, não fica presa, não, 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 é melhor você não ir, que você vai perder aquilo, você vai perder, não. Eu não estou falando da voz do interesse, né? Porque a voz do interesse vai contra a voz da minha consciência, né? A consciência é aquele lugar onde nós já estudamos, onde Deus fala, né? Onde as leis de Deus estão cravadas dentro de nós. Isso nós lemos na terceira, nós estudamos na terceira parte, quando vimos consciência. A igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor,
pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Nós somos capazes de Deus. E Deus pode ser conhecido, não entendido, né? Diferente, né? Eu não sei, eu tenho um líder, ele me dá uma ordem, eu não preciso ficar tomando satisfação. Por que o senhor está falando para mim fazer isso? Não, eu tenho que obedecer, né? Eu vou obedecer. Eu não entendo porque ele está pedindo, mas eu obedeço. Mas eu conheço o meu líder. Eu sei que ele é justo, honesto e quer o meu bem. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz de Deus vivo àqueles que o desconhecem ou recusam-se a conhecer. Então, na realidade, quando nós nos sentimos impelidos a levar a Deus, a gente está querendo que a criatura ela permaneça, né? Porque sem o Criador, a criatura se esvai. Né? Sem Deus, nós não temos a vida em nós mesmos, né? Jesus mesmo nos disse isso de uma maneira clara, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Não temos a vida em nós mesmos. Então, tudo isso daqui é para nós ficarmos de uma maneira bem clara, né? Que no homem é capaz de Deus. Esse capítulo 1 aqui nós só lemos para entender por que o homem é capaz de Deus, né? E nós vimos que tudo é pela graça de Deus, dada por Deus. Deus, lembra lá no início, Deus não cessa de atrair o homem para si, né? E somente Deus encontrará a verdade que é dele. Amém, gente? Então, nós estamos Amém. encerrando. Comentários sobre esse resumo? Vamos lá? Já começa. Eu achei que nós estávamos no mudo, desculpa, mas eu tenho algo assim, quando você falou do líder, né? Eu lembrei muito da Filó, e eu acho que a gente tem que olhar Deus como uma pessoa, não um líder, mas alguém que ele sabe que é a nossa felicidade. Então, é mais não só o que ele nos pede, mas a gente dividir, porque eu acho que a vida é feita de escolhas, a partir do momento que a gente acorda até a gente dormir, né? Então, eu não consigo fazer isso o tempo inteiro, mas eu gostaria de deixar ele me guiar nas situações mais complicadas e as mais simples, né? E, e é isso que eu sinto, assim, ele sabe o que é melhor para mim. Então, ao invés de eu escolher, ele escolhe e me direciona. E uma coisa que eu fazia muito comigo, assim, eu achava que eu tenho controle, entendeu? Então, assim, eu tenho que me tornar melhor, eu faço, eu vou melhorar, eu vou. E, na verdade, quem vai fazer tudo é ele em mim, se eu der abertura para ele fazer, né? Então, assim, eu por mim não sou nada, é ele que faz, né? Sim. E isso me deu um alívio no sentido da misericórdia que nós estamos falando, entendeu? Porque se eu vejo Deus como alguém que vai só me julgar, então tudo depende de mim. Era mais ou menos assim que eu pensava, entendeu? Então, assim, eu preciso estar melhor. Então, se eu errava, às vezes eu fazia daquilo um tamanho maior do que era verdadeiramente. Do que era. Isso.
E agora eu enxergo assim, eu sou uma pessoa imperfeita, mas que Deus me convida junto dele para eu me tornar melhor, para eu ser melhor a cada dia, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer assim, ele é um Deus de amor que, se eu dividir com ele tudo e confiar nele tudo, aí eu me torno uma pessoa melhor. E não o Sim, contrário, eu faço melhor porque eu vou agradar a ele, entendeu? Não, ele não é sim. assim. É isso. A, a doutora Filófa fala uma coisa que é muito legal, né? Ela diz, ó, nós fazemos tudo, né? No cuidado dos neonatais lá dela, né? Na UTI dos neonatais, né? Nós cuidamos de tudo, nós fazemos de tudo, para Deus e para essas crianças, né? Mas chega um ponto, não tem o que fazer. Aí ela fala, aí vem a melhor parte, né? É a parte de Deus, né? É onde não tem mais o que fazer. Já demos todo o remédio, já demos tudo aquilo que precisávamos, toda a atenção. Aí vem a parte de Deus. E essa é só Ele que pode fazer. Isso na nossa vida, né? É um alento, né? É exatamente isso que você disse. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Então, Deus é aquele que ele é líder, é pai, é médico, é mestre, é tudo, né? E nessa caminhada, caminhar sem ele numa UTI de neonatal é caminhar para sofrimento e dor, né? Mas a vida também é assim, né? No nossa família, no nosso. Então, esse caminhar sempre vai ter a hora em que é a melhor parte na nossa vida. Já não tem mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Eu me liberto aí eu não tenho, não tem mais jeito, né? E aí Deus sempre ele vem e ele dá a sua graça. Às vezes nem sempre da forma que a gente gostaria, mas ele realiza. Jair. Oswaldo, eu ficaria com o 49. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam. O recurso. Eu citaria uma frase da encíclica do Papa Paulo VI, Evangelii Nuntiandi. Ele diz assim: o evangelizado evangeliza. A pessoa que é evangelizada, ela não consegue conter dentro dela o evangelho. Então, isso traduz aqui a palavrinha impelidos. É dessa forma que o Paulo VI considerava. Então, da mesma maneira que aquele homem achou aquela pedra preciosa, vai e vende tudo para ficar com a pedra preciosa, para comprar o sítio lá, para pegar a pedra preciosa. Então, o evangelho, quando vem para a gente, ele não vai se misturar, ele vai tirar alguma coisa do seu ser para pôr a outra. Então, você vai se deixando, essa doação, essa abertura de coração para que ele entre, o evangelho entre. Então, o amor de Jesus, a paixão de Jesus, o ensinamento de Jesus. Então, nós carecemos, né? Jesus não veio aqui à toa, não veio. Quatro evangelistas não escreveram à toa. Paulo não escreveu 14 cartas, não escreveu à toa. Tem que moldar, né? Moldar. São Paulo diz bem claro: não vos conformeis, não conformeis sua vida com esse mundo. Para mim não conformar com esse mundo, eu preciso conhecer o outro mundo para conformar com o outro mundo. Esse outro mundo é o Evangelho, é a igreja, é o Espírito Santo. Então, eu vou ficar com essa aqui para fechamento. Impelidos pelo amor de Cristo.
a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem. Entendeu? Então, vamos preparar o nosso coração para poder acolher a voz de Jesus quando ele falar com a gente, os acontecimentos, aquilo que o Martin falou, esses acontecimentos é realmente a coisa mais real que existe. Da mesma maneira que a gente já concebeu que Deus é real, os acontecimentos também são reais. E é neles que nós vamos nos basear para essa tomada de posicionamento, de posição em doar. Né? Decisão, não é emoção. A emoção você doa uma vez porque quer doar mais. Mas a decisão de doar, doar todos os momentos, uma decisão. Né? Amém? Amém. Ó, nós temos 6 minutos apenas. Nós estamos na partilha final para o encerramento. Então, esses acontecimentos que você falou, Jair, acho que a gente podia entender como as mensagens das criaturas, né? Exato. Você, Oswaldo, não é um ermitão que vive sozinho. Deus fala a todo momento, né? Martin, considerações finais, Martin? Eu sou, vamos dizer assim, eu sou engenheiro e, para mim, uma das partes que era o mais complicado era tentar, eu de novo volto à mesma coisa que eu falei agora mesmo, era tentar equacionar ou explicar ou entender de uma forma totalmente lógica o que era a fé, o que era colocar a esperança, o que era o amor, e tentar colocar isso assim de uma forma, uma receita. E hoje eu olho e falo assim, interessante, isso veio com as mudanças da minha vida, com as coisas que eu fui aprendendo, com as coisas que eu aprendi com vocês, com o convívio de todos nós. Hoje eu olho e falo assim, primeiro eu não tenho mais a necessidade de ter essas equações. Eu sei que a verdade ela está dentro de mim e se eu tento colocar isso para fora, ela é muito complicada porque, como nós falamos, faltam-me palavras, faltam-me... Mas eu sei que ela está dentro de mim e eu sei porque eu sinto. E é basicamente o que eu posso compartilhar agora. É gratificante, né? Eu acordar todo dia de manhã, ou mesmo quando eu vou dormir no finalzinho do dia, no final da noite lá, e olhar e falar assim, passamos por um punhado de coisas diferentes, alguns perrengues, algumas coisas, mas eu consigo me livrar disso com um suspiro, sabe? Eu chego lá dentro e falo, ai Deus, carrega, porque agora é nosso tempo, agora é nosso tempo de a gente estar só os dois aqui dentro, quieto, um com o outro aqui dentro e conversar. E isso é real, é dentro de mim, tá? E eu não tenho como mostrar isso para vocês. Cada um de vocês tem isso de uma forma diferente. Ó, já que você falou do suspiro, eu vou fazer uma rápida partilhazinha. Eu vi hoje um palestrante explicando o seguinte, a palavra Yahvé, que é Deus, que exprime Deus, ela é feita no hebraico apenas com vogais, né? com consoantes somente, né? Eu não tenho A, E, I, O, U, é só consoantes. E ela é impronunciável, né? Então, o nome, assim, Yahvé, Y, H, W, I, ele é impronunciável e não se pronuncia. Aí esse palestrante, ele explicava o seguinte, na linguagem normal ele não se pronuncia, mas aí ele chegou bem pertinho do microfone
e ele respirou assim. Ele diz, a nossa respiração, ela diz Yahvé. O nosso respirar, ele diz Yahvé. E foi assim que ele O pegou. bater do nosso coração, ele Bonito. diz, né? Tudo que há em nós. Então, existe uma expressão, né, que está na vida, né, que já tem o nome de Deus, e é inexprimível, né? E é aquilo que é uma linguagem ilimitada, que somente pela fé, isso que eu acabei de dizer, né? Qualquer pessoa que não tenha fé vai falar, é um maluco, aí, ó, achou coelhinho nas nuvens, né? Está enxergando coisa onde não tem. Mas, na realidade, é a expressão da nossa fé, do amor de Deus que a gente vê, né, revelado a esses miseráveis que estão aqui na tela. Ó, quem somos nós, meu Deus, né? Quem somos nós para merecermos tanto amor, tanta graça de Deus, né? A ponto de ele vir e nos falar no ouvido aqui, né? Yahvé, né? Respira, respira e fala o meu nome, né? Respira e fala. Achei maravilhoso, queria partilhar isso com você. Bom, No judaico, Yahvé, o Yah, o som é produzido aspirando. Sim. E o Vé, né, o som pela vai expirando. expiração, né? E foi assim que Deus nos criou, porque ele fez o barrinho, respirou e fez. Ele Ele fez um colocou o sopro. sopro de vida dentro de nós, né? Soprou o Espírito Santo Exato. para que nós expirássemos e começássemos a vida. Maria, suas considerações finais. Maria da Conceição, desculpa. Ai, ai. Não, já posso encerrar com o agradecimento? Vocês não, vamos fazer Alguém uma... mais vai falar? Ana, Quer falar mais? uma partilha. Vânia, Rogério, partilha final. Karime, Marisa. Marisa, Deus te abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria pela saúde da Marisa. Marisa, ó, levanta sua mãozinha para receber as graças que a gente vai rezar e pedir sobre você agora. Maria da Conceição, ora para Marisa e oração final, por favor. Senhor Deus, reunidos aqui com esse grupo, eu peço pela saúde da nossa amiga, da nossa companheira, também da saúde da minha irmã Roseli, também pela minha saúde, que o Senhor conceda-nos bastante força, sabedoria, paciência para passarmos essas dores e esse momento difícil. Agradeço pela reunião de hoje, Senhor Deus, e que nós cresçamos cada dia mais na nossa perseverança, da nossa fé, da nossa caridade e do nosso amor pelo próximo, saindo, nos esvaziando de nós mesmos e observando Cristo na imagem dos nossos irmãos. Obrigada, Senhor, por essa reunião. E vamos agradecer rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, que é Pai, e é Filho e é e Espírito Santo. Amém. Amém.